Olá galera, boa tarde! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Maratona Netflix que nada, Maratona Dr. Jim. 3 lives, terceira live do dia e última. Hoje, agora, essa terceira live falando sobre a constelação familiar na experiência da Renilda Teles. Renilda teve uma experiência de superação, de transformação com o uso da autoconstelação, que ilustra bem como que a constelação familiar pode realmente te ajudar a descobrir os seus traumas transgeracionais e como esses traumas estão te atrapalhando na sua vida atual. Tudo o que a gente conversa aqui parte do princípio que tudo que você vive saiu da sua própria mente, né? Então você vive sofrimento porque você quer sofrer. Mas doutor Dinho, eu não acredito, eu não quero sofrer não. Quer? Calma, deixa eu explicar. É o seguinte, de forma inconsciente, ok? Então, tudo que a gente conversa aqui parte do princípio que informação equivale à energia que equivale à matéria, ok? A informação que você emite da sua mente com uma energia de emoção, de sentimento, vira energia e vira matéria, ou seja, vira a realidade que você vive, tá? E aí, o problema é que a maioria do que você emite de informação é inconsciente, você não sabe que você está emitindo essas informações. E você emite informações captando informações do seu próprio passado, do momento presente e do seu passado familiar. O que aconteceu com seu pai, o que aconteceu com sua mãe, o que aconteceu com sua avó, com sua bisavó, com seu tataravó, com as etnias que te deram origem, está tudo registrado em um arquivo chamado inconsciente coletivo. Você acessa esse arquivo, traz de lá informações, imagens que você emite, que você projeta, que você processa e emite, trazendo mais do mesmo, tá? E aí o que acontece? O que faz você entrar em contato com uma informação e fazê-la virar realidade? São 3 sentimentos emaranhadores: raiva, vergonha ou pena. Se você tem raiva, vergonha ou pena por qualquer acontecimento do seu passado ou do seu passado familiar, isso se repete na sua vida, ou na sua própria vida, ou você atrai um cônjuge exatamente com aquela característica que você julga no antepassado, ou seu filho ou filha, vai manifestar aquela mesma característica que você taca o dedo, aponta e rejeita, tá? Nossa, mas isso é meio confuso, hein, doutor Jim? Beleza, por isso que eu trouxe a Renilda para falar hoje, né? Então, estou fazendo uma sequência aí de lives onde eu estou trazendo experiências pessoais para trocar em miúdos o que na prática a constelação pode te ajudar. Na verdade, a constelação ela pode te ajudar a ter vida, mais vida em abundância, ou seja, vida na manifestação de equilíbrio emocional, de saúde física, de sucesso profissional, no relacionamento, sucesso financeiro, tá? Vida em abundância. Por quê? Porque quando você tem um trauma, você rejeita a vida como ela foi te dada, porque a vida foi te dada com o trauma, não foi sem o trauma. Só que quando você rejeita o trauma, você rejeita a vida e a vida começa a faltar. Isso é uma explicação mais filosófica, simbólica, mas que não vou explicar os detalhes científicos agora de novo não, que eu já expliquei muitas vezes. Então a gente vai colocar na prática com a experiência da Renilda. Renilda é nossa aluna do método Autoconstelação para a Vida e passou por 5 semanas de autoconstelação intensa, tá? Então deixa eu dar uma boa tarde a todo mundo de novo, né? Que chegou bastante gente aqui. Muito boa tarde a todos vocês que estão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma honra muito grande tê-los aqui. Deixa eu achar a Renilda.
Renilda, dá um oi para mim aí para eu ficar mais fácil de eu te achar. Você já está aí? Ah, achei. Transmitir ao vivo. Vidal Souza. Aguardando. Cíntia, tá me chamando para uma live. Bora. Meu nome é Live. Oi, Oi, Renilda. doutor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Boa tarde. Tudo bem? Bem, Muito sim. obrigado, Renilda, por estar aqui com a gente hoje, contribuindo aí para divulgação desse recurso terapêutico, desse recurso de vida que é a autoconstelação. Parabéns pelos resultados que você teve, pelo enfrentamento que você precisou ter, né? A gente sabe que o processo dentro da constelação familiar, ele não é um processo fácil, ele é um processo de em muitas formas doloroso, porém que traz os seus resultados. E como a base do negócio é bastante científica, quântica, confusa, porque considera que a gente conecta com informações que estão fora do tempo e do espaço, ou seja, estão arquivadas no inconsciente familiar, a gente está fazendo essa sequência de lives aqui com alunos do OCB para a gente mostrar como que foi a experiência. Então, o método autoconstelação para a vida, ele é um método que nos traz o quê? Vida, nas suas 5 manifestações. Equilíbrio emocional, no sentido de sensação de satisfação, sensação de segurança, saúde física, relacionamento, né? Traz leveza, fluidez, tranquilidade no relacionamento de casal, sucesso profissional e financeiro. Isso depende de como a pessoa trabalha o processo e depende do que ela está mais precisando. Olhando para a sua vida como um todo, no que a autoconstelação mais te ajudou e como que foi esse processo, né? Como que você conheceu a autoconstelação, como que você me conheceu e como que qual era o sofrimento que você vivia, o que você descobriu e como que ficou depois. Conta aí pra gente. Fiz 10 perguntas, né, Renildo? Oh, meu Deus do céu. Em Sim. vez de ajudar, eu tô atrapalhando, né, Renildo? Eu falei para ele me ajudar, porque é a minha primeira live da vida. É, Mas também tem. pode Vou ficar. tentar explicar de forma bem clara, né? Agradecer pelo convite, privilégio, né? Tô estudando, ouvindo suas aulas e agora ter o privilégio de participar com você. Agradecer também, eu tenho umas amigas aqui, minha irmã, Mara, eu não podia deixar de falar, a Laura, minha sobrinha. E então, o que que ajudou? Eu fiz a anotação, doutor, numa folha, para eu não perder nenhum ponto. Legal. Porque assim, tudo é muito importante. São sacadas, assim, parece que irrelevante, mas ao mesmo tempo faz toda a diferença na vida da gente. Então, dentro dessas 5 áreas, eu comecei, isso me chamou a atenção pela dificuldade no relacionamento. Não que estivesse algo assim tão terrível, né? Mas assim, aquela falta de comunicação, onde um pensa de um jeito e o outro pensa do outro, e começa aquele julgamento, e quanto mais julga, mais distante fica um do outro, né? Então, eu já tinha procurado ajuda, e só que essas situações de ajuda psicológica com o profissional acabou realçando essa dificuldade, né? Então, eu falava, assim, julgava, fazia essas falas de julgamento em relação ao meu marido, e ele também falava, né, a meu respeito, e isso prejudicava, aumentava ainda mais. Então, aí essa minha irmã, que está aqui na live comigo, ela descobriu, a partir das lives da pastora Ângela Cirino, e ela me indicou, então, as suas lives, né? E eu comecei a assistir e comecei a perceber onde é que eu estava errando, não é errando, né? Mas assim, estava cometendo esses julgamentos errados de forma, né, que trouxe desde a infância,
e que estava piorando a minha relação, né? E aí eu comecei, então, a estudar e perceber as coisas que eu estava fazendo e comecei a mudar, né? E meu marido começou a sentir isso. Então, quando acontecia uma situação, em vez de eu já apontar, né, do jeito que eu estava indo, a culpa é sua, tinha muito isso, sabe? Nós estamos sofrendo isso porque a culpa é sua. Ou ele falava para mim, não, mas eu estou reagindo assim porque você me julga, porque você me culpa desse jeito. Então, essa situação estava assim, né, bem grave. E quando eu comecei então, a estudar e ver o sentido, né, por que que eu estava com aquele comportamento, eu comecei, assim, já logo nas primeiras aulas, a perceber onde é que eu precisava melhorar. E o que que acontecia antes? A gente pegava informações de profissional, tanto assim da internet também, e passavam para o outro. Quando a gente passava um para o outro, já vinha aquele sentimento de assim, eu não vou assistir. Porque ele está querendo me transformar. Ele quer que eu mude. Na verdade, um tentando mudar o outro. Então, quando ele me passava uma informação, eu tentava fugir da informação. E quando eu passava para ele também. Aí eu passei para ele os seus vídeos e ele não assistiu no começo. Por isso mesmo, por essa resistência, né? E só que aí eu consegui entender algumas coisas já e já fui tentar um comportamento diferente. Mas não, aquilo não estava sendo forçado, aquilo estava sendo natural. E isso chamou a atenção dele, né? Ele falou assim, tem algo aí, porque, né? Ela tá mudada, ela tá diferente, ela tá mais leve. Então, a situação de sofrimento, de dificuldade, era a mesma. Só que a minha postura diante da dificuldade ficou mais leve. E isso chamou a atenção dele. Aí ele começou a ouvir também, assistir também, que foi, né, assim, o ponto principal de conseguir trazer o marido também. Eu vejo que é muita preocupação das pessoas. Como que eu trago o outro? Então, a gente traz o outro falando, né? A gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente traz o outro mudando primeiro, né? E, então, aí, o que que eu percebi assim, o que que eu estava fazendo, né? Primeira coisa, eu estava julgando muito, estava condenando muito, culpando muito. E quando eu comecei a assistir suas aulas, eu percebi que, né, são as 3 leis sistêmicas lá do pertencimento, da hierarquia, da relação de troca. Eu estava nas 3 leis, assim, bem grave. Então, se um relacionamento, para dar certo, ele precisa ter esse domínio, esse controle, assim, das 3 leis, eu estava nas 3, assim, bem grave. Então, como que isso ia resolver, né? É como se a gente estava cuidando, até eu fiz essa comparação, e depois ele fez também, que a gente estava cuidando de uma planta, as folhas estavam secas, e a gente regando as folhas, ou o tronco. E, na verdade, o problema estava lá na raiz. Então, por mais que a gente lutasse, se esforçasse, conversasse com o outro sobre isso, mas a raiz da situação a gente não conseguia entender, né? Não tinha clareza disso, não tinha conhecimento disso, né? Então, as suas aulas trouxeram isso, né? E as meditações também trouxe essa clareza de onde está. Só acrescentando aí, né, até para trazer mais aprendizado para todo mundo que está aqui. Esse é o objetivo da gente, né? Trazer as pessoas o aprendizado do que pode ajudá-las realmente. Eu sempre, toda live, falo aqui, ó, que a gente traz conhecimento para transformar, não é um conhecimento teórico para engavetar, não, é para transformar. Então, o Bert Hellinger, ele fala muito a respeito dessa dinâmica aonde o essencial é sempre muito simples, né? Quando você fala assim, foram coisas que pareciam que eram irrelevantes, mas faziam toda a diferença. Por quê? Porque o essencial é simples. Algo muito simples que de repente é ressignificado, todo o detalhe vem depois do essencial, né? E essa questão também de às vezes a gente está regando a folha seca. É o seguinte, o motivo que a gente dá
para os nossos problemas só tem o objetivo de tampar o motivo real, que é a raiz, que é algo que está mais profundo. Né? A gente fica circulando em cima do que a gente acha que é a causa do problema e o problema não se resolve. E ali não está a causa. Mas aquela causa que a gente acha que é, fica tampando a causa que realmente é. E esse processo, a autoconstelação, é justamente isso. É para destampar a causa que realmente é. E aí, como é que foi? Então, para quem está chegando agora, a Renilda está descrevendo uma dinâmica de conflito no relacionamento. E aí, ela tá descrevendo como ela descobriu o que estava acontecendo. Vai lá, Renilda. Obrigado. Então, eu percebi, né, que a questão do pertencimento, né, continuando, né, nas suas aulas depois, eu vi que a questão não estava, até foi uma fala que você me disse, doeu bastante, porque você falou assim, não, a questão não está no marido, não está no relacionamento, a questão estava em mim, né, no passado, né, no jeito da criança interior, né? Essa criança interior, ela estava bem mal resolvida. Então, as atitudes que eu estava tendo agora era a criança que estava mal resolvida, que era a questão do pertencimento, né? Que eu estava, na verdade, com dó, vivendo um sentimento de dó muito grande por uma pessoa muito próxima da família ter sofrido uma agressão física, né, aos nossos olhos, assim, uma coisa muito grave. Então, eu sofri muito, né, relacionado a essa pessoa. E o que a gente faz quando com a pessoa que cometeu o ato? A gente exclui, né? Então, essa pessoa muito próxima da minha família, né? Eu não, assim, não tinha não era um sentimento que ficava, assim, lembrando da raiva, sabe? Da falta do perdoar, exatamente. Na minha visão, eu já tinha perdoado, certo? Então, eu percebi, daí, né, nas aulas, com a sua orientação, eu percebi que essa pessoa, ela estava realmente eu estava excluindo essa pessoa da minha família, entendeu? E essa exclusão dessa pessoa, que é muito importante, que gerou, né, não em primeiro grau, mas em segundo grau, a minha vida, eu estava excluindo. Então já começou por aí. E essa exclusão, né, esse sentimento de não incluir, de não agradecer, eu pensava, como eu vou agradecer se ele cometeu um crime, né? Então, inconscientemente, achando que não, mas eu estava julgando essa pessoa, eu estava condenando, né? E eu estava tirando da minha, nem tanto, assim, a convivência até hoje não tenho, né? A pessoa mora bem longe, mas assim, do que estava em mim, do sentimento que eu tenho por essa pessoa. Eu jamais tive assim, obrigado porque você deu a vida, foi por você que veio também a vida para mim. Eu não tinha esse sentimento, né? Quando eu lembrava ou quando eu falava dessa pessoa, me vinha na mente o quê? O que ele cometeu. Então, assim, na minha visão e também como pessoa cristã, estava resolvida essa parte do julgamento, né? Do perdão. Mas isso ficou muito forte, né? E daí, nas aulas, né, que tem a mentoria, que é onde a gente consegue fazer as aulas, colocar as questões diretamente, eu na conversa, você me falou sobre isso, né? Que eu falei, olha, ainda tem um sentimento de insegurança, ainda tem um não pertencimento. E aí foi bem simples, porque você falou, tem alguém que você exclui, né? Foi rápido para eu perceber quem era a pessoa. Então eu comecei a ter um olhar diferente e fazer essa fala de realmente assim, eu agradeço pela vida, foi por você que veio a minha vida, né? E aí, assim, realmente, isso começar a entender o que é realmente o perdão, né? O perdão não é só dizer tá tudo bem, não. O perdão é você aceitar o que o outro fez, né? E não fazer tanta diferença no dia a dia hoje. Realmente ter esse dia livre, né? Leve com o que o outro cometeu, que não sou eu que julgo, né? Então, Sim. essa
já foi logo de primeira, assim, de cara, primeira esse sentimento que eu já consegui identificar e ressignificar. Hein, Renilda? Só alguém está perguntando aí, o que é o pertencimento? É o seguinte, o pertencimento é uma lei sistêmica. O que é uma lei sistêmica? É uma lei das relações humanas. No decorrer das gerações, os grupos humanos, as famílias, os agrupamentos, as tribos, né? Eles tinham uma lei, que era uma lei natural de sobrevivência, onde todo mundo tinha o direito de pertencer. E essa lei persiste nas relações humanas. E a desordem dessa lei do pertencimento é a exclusão. E a exclusão acontece quando a gente julga, através de basicamente 3 sentimentos: raiva, pena ou vergonha. Se você sente raiva, pena ou vergonha de qualquer acontecimento do seu passado próprio ou familiar, é uma exclusão, tá? E a questão da hierarquia é que esse pertencimento, a lei, essa ordem de pertencimento desobedecida na forma de exclusão por julgamento, quando acontece com um antepassado, ou seja, uma pessoa pela trajetória de vida a qual te deu vida, isso é mais grave. Por quê? Porque quando a Renilda fala, parece que é algo irrelevante, mas fez toda a diferença. Por quê? Porque é contra-intuitivo. Mas algo que aconteceu no passado interferindo na minha vida hoje, parece que não faz sentido. Mas o que as leis sistêmicas estão mostrando, os resultados que a gente está tendo, estão provando que isso faz sentido e é real. Qualquer pessoa do sistema que você nutriu o sentimento de exclusão, raiva, pena ou vergonha, você vai estar sofrendo um mau efeito disso na sua própria vida. E é disso que a Renilda está falando. Tá? Só para contextualizar o pessoal aí, pode continuar, Renilda. Então, aí dentro do pertencimento, eu encontrei essa parte, né, que foi bem difícil, porque assim, como eu vou agradecer por um ato tão violento, né? Então, assim, como que eu vou agradecer essa pessoa por ela existir na minha família com esse ato tão violento, né? Mas aí tem toda a explicação e a gente consegue fazer isso com as suas explicações, né? Então a gente consegue assim ver a razão daquilo e quando eu conversei também, o que me marcou muito, que eu vou muito pela razão. E aí foi uma dificuldade que eu tive e eu fiquei, doutor, não me abandone, me ajude, eu preciso ir pela emoção também, né? Que a gente vai muito, eu sou muito de ir pela razão. Então, dentro do pertencimento, aí surgiu a segunda questão, porque em uma das meditações tem o falar para o esposo que você é muito importante para mim, sabe? Aquela coisa de se sentir amada, de se sentir importante. E na segunda mentoria, eu questionei isso. Eu falei, doutor, eu estou falando, mas parece que a hora que eu vou falar não está sendo aquela coisa emocionante, aquela coisa de coração. E aí descobriu, né, deu um insight para a segunda situação. Porque dentro das irmãs, né, que nós somos 5 irmãs, uma das irmãs era mais carinhosa, é mais carinhosa, né? Então, em relação aos pais, ela tinha mais atenção com o pai e aquilo me chamava inconsciente, que eu achei, nem lembrava, achei que isso já não tinha mais diferença na minha vida. E esse fato do meu pai, até do jeito de falar, ser mais carinhosa com ela, isso eu estava me incomodando no inconsciente, né? Então, a questão do pertencimento, do viver a vida intensamente, né, plenamente, estava relacionado a isso também, né? O filho, talvez assim, a atitude do pai dá um pouquinho de preferência para um, né? Não que seja mais amor, mas assim, o jeito talvez até de falar faz toda a diferença, né? Então eu tinha isso também. E quando, né, na nossa conversa, eu consegui, então, ressignificar também esse sentimento, né? Porque aí Sim. ficou claro que isso fazia parte também da minha segurança para tudo, em todas as áreas, não só do relacionamento.
mas de toda a profissão, da saúde, de como, da autoestima, tudo isso estava relacionado a esses dois fatos. Sim. Renilda, eu vou só dando umas explicadazinhas assim, porque tem muita gente nova no perfil. Uhum. A nosso trabalho, graças a Deus, tem crescido pra caramba, então tem muita gente nova e muita gente perguntando o que que é autoconstelação, o que que é isso. Então, para contextualizar, a realidade ela acontece dentro de uma trajetória, entende? Onde o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois, que é causa para o que acontece logo depois. É como se o passado, como se a realidade fosse se montando como uma pilha de blocos. Então acontece alguma coisa aqui, aí depois que acontece essa coisa, acontece uma outra coisa aqui, aí depois que acontece isso, acontece uma outra coisa aqui. Então é uma pilha de blocos onde o passado sustenta o presente que vai sustentar o futuro, ok? E na nossa trajetória de vida está um bloco muito importante que é a vida, o ganho da vida. E a gente ganhou a vida através de pai e mãe, ok? Então, isso é um princípio que parece abstrato, parece filosófico, mas é extremamente real. Foi seu pai, sua mãe que te deu vida, né? Parece tão óbvio, é óbvio. Foi seu pai, sua mãe que te deu vida. Se não existisse seu pai e sua mãe, você não teria vida. Então, o que acontece é que, se eu rejeito de qualquer forma o pai ou a mãe, eu estou rejeitando a vida. E aí, no momento presente, ou seja, algo lá do passado que eu estou rejeitando, eu perco vida no momento presente. Se eu rejeito pai e mãe, eu perco vida. E aí ainda tem uma característica especial, que é em especial quando eu rejeito o pai, eu rejeito a vida na forma de sentimento de segurança. Quando eu rejeito a mãe, eu rejeito a vida na forma de alegria, de satisfação, né? Então a Renilda descreve que por uma dinâmica onde o pai tinha uma preferência por uma das irmãs, ela obviamente, né, na expectativa de uma criança, de uma jovem, de um adolescente, é lógico que julgou o pai, mas como que um pai gosta mais de uma filha? Como que um pai agrada mais de uma filha? Pai é ser humano, então não tem como esperar a perfeição, né? Mas lá naquele momento a Renilda não sabia. E é justamente por não saber que teve consequências, consequências de sofrimento. E foi no método autoconstelação para a vida que ela ficou sabendo, oh, então isso estava me empacando. Então, peraí, deixa eu fazer um movimento. E aí, Renilda pode continuar aí contando como foi esse movimento aí da sua consciência. Isso. Então, a outra visão, que é essa, né, que você explicou agora, sobre o pai e a mãe, também era muito grave. Por quê? Meus pais, agora idosos, eles têm a questão dos conflitos lá, né, as necessidades, de toda a vida, né? Assim, relacionamento de casal sempre tem as questões. E eu, inocente, fazendo julgamento, querendo colocar o dedo na relação dos dois, né? Muitas vezes ainda falando assim, não, pai, você não pode fazer isso com a mãe, mãe, não é assim que faz, né? E aí Uhum. eu aprendi que essa questão do relacionamento dos pais, eu sou só uma filha, né? E quando eu ouço a sua explicação, é bem isso mesmo que a gente como filho, talvez a gente pensa que a gente tem mais, né, conhecimento, né? Eu tenho que ensinar meu pai como é que faz. Eu tenho que ensinar meu pai, a minha mãe, como é que se comporta, como é que ela vai tratar o meu pai. Então, eu comecei sempre com esse sentimento, com essa vontade. Já fui até na casa da minha mãe querer mudar as coisas. Falar, mãe, não é assim, né? E lógico que a reação da minha mãe não foi, tá bom, minha filha, eu vou mudar. Porque eu estava errada. E depois que eu reconheci. E quando eu vi isso, eu falei, gente, e agora o que que eu faço? O jeito é voltar e pedir perdão pela minha mãe. E aí entra uma situação bem difícil, porque você voltar e pedir, falar, mãe, olha, realmente, assim, não era por esse caminho. Então, isso é bem difícil. Mas a relação com o meu pai e com a minha mãe, eu também consegui ressignificar e estou em exercício diariamente para melhorar nisso. Porque o meu relacionamento estava enfraquecido pela visão que eu tinha do relacionamento do meu pai e da minha mãe.
Não que fosse algo fora do normal, mas a criança, né, mal resolvida, estava julgando e querendo intervir no relacionamento deles. E eu vi o quanto eu estava, né, assim, pecando nisso. E consegui, então, ressignificar. E agora, até a minha fala com o meu pai por várias vezes, eu já consegui agradecer, colocar essa situação. Até um dia eu estava conversando com meu pai e ele falou, né, fez assim uma brincadeira, contando como é que ele conheceu minha mãe, como que ele fez para ir atrás dela, aquela coisa, né, do homem apaixonado, que eu nunca tinha visto. E agora eu consegui, então, a resgatar isso, né? O meu marido ficou encantado também com a história. E aí ele falou assim, acho que eu não deveria ter lutado tanto pela sua mãe, né? Assim, sofri muito correndo atrás dela. Eu falei, não, pai, imagina. Se o senhor não tivesse essa história de amor pela minha mãe, eu não teria nascido. E ele virou assim rapidinho, né? Então, assim, eu conseguia, nesse momento, agradecer. Falar, olha que história linda de vocês dois. E pela história linda de vocês dois, eu nasci. Então, assim, conseguindo ter esse outro olhar sobre a relação e como é o meu lugar em relação aos meus pais, que é a hierarquia, também já começou a arrumar e as coisas irem para o lugar. E naturalmente, o relacionamento com o marido vai ficando também no lugar, né? E ao mesmo tempo, ele também fazendo, ele já começou então a colocar no lugar também a visão que ele tinha do pai e da mãe dele. Que quando eu comecei a fazer, eu falava, olha, tem questões com seu pai, tem questões com a sua mãe, sabe aquela coisa assim, você precisa ver isso também. Ele falava, não, meu pai é tranquilo, meu pai é um exemplo, meu herói. Eu falava, tem questões. Por causa do financeiro, que era a questão, né, muito grave. E isso que eu achava que me afetava, né? E o julgamento vinha e aquela coisa mesmo de tentar mostrar para o outro que o outro estava errado. Mas assim como eu agia com a minha mãe, tentando mostrar o que estava errado, eu estava agindo com o meu marido, né? Então, ressignificar isso trouxe uma comunicação melhor, né? Enfim, um dia nós paramos, nós não estamos brigando aqui, você, nós estamos brigando, é uma criança que está brigando aqui, né? A criança mal resolvida é que está aqui batendo boca, né? Então, vamos resolver isso. E depois mesmo que eu comecei, né, já assim, já expliquei e converso bastante com a minha irmã, né, então, assim, a teoria estava já bem entendida. Um dia minha irmã me falou, mas você continua, a sua criança ainda está aí brigando, né? E aquilo, né, não falei nada para ela, ela vai saber agora que ela está aqui ouvindo, eu também não falei mais. Mas assim, aquilo queimou, sabe? Eu falei, puxa, não é mesmo? Olha, eu me vi a criança, e é feio, fiquei com vergonha, assim, sabe? Mas lógico que a vergonha logo passou, eu não tenho culpa. É a criança que voltou e estava ali, sabe? Com aquele comportamento sabe, assim, que não dava vontade de ficar perto, né? Mas aí isso também foi mais um dos ensinamentos, mais uma aprendizagem, né? Certo. E a partir desse aprendizado, o que mudou no relacionamento de vocês hoje? Então, hoje a gente tem assim aquele prazer de ficar junto, leve. Os problemas, eles existem, né? As situações difíceis vêm no dia a dia do trabalho. Só que agora o diálogo ficou bem mais fácil. E aí, como que a gente resolve as coisas? Com o diálogo, com compreensão. Não tem mais aquele julgamento, né? Aquela situação de um mostrar para o outro onde o outro está errando, certo? Então a gente já analisa com esse olhar de como que a gente ressignifica e por que eu tive essa atitude, onde está, qual a situação da criança, como foi lá atrás que gerou esse comportamento. Então a gente analisa assim, tem hora que a gente fala, não, vamos parar de pensar um pouco, porque tudo a gente quer colocar a teoria, né, da ressignificação. Sim, que Ficou legal. bem mais Ah, rápido, parabéns. né? Muito obrigada. Resultado do seu trabalho, doutor, né? Obrigado. E Obrigado pelo feedback. E o que mais? O que mais transformou na sua vida? Conta assim, um antes e a descoberta e o depois. Além do o relacionamento. antes e o depois,
além do relacionamento, né? Você trouxe uma dinâmica lindíssima de entendimento, né? Porque o que que acontece? É, tem uma dinâmica que é muito comum e a gente não consegue entender porque é inconsciente, até que vem e aprende que quando você julga o cônjuge, você não permite que ele mude. Olha que impressionante. Olha só. Quando você julga o cônjuge, você não permite que ele mude. Por quê? Você está julgando o seu cônjuge, né? Não estou falando você, mas qualquer pessoa que julgue o seu cônjuge, está julgando o cônjuge. E esse cônjuge traz essa característica que você está julgando do sistema dele. É como se fosse uma bandeira, um brasão, uma fidelidade à família. Você quer ver? Se isso ficar mais claro ainda, você falar, você está fazendo igualzinho o seu pai, para com isso, nananã, não sei o quê. Nossa Senhora, você pode esquecer, essa pessoa não consegue fazer diferente. Por mais que ela queira fazer diferente, o coração dela ama tanto o pai que ela não consegue fazer diferente. É tipo uma birra mesmo, e é. Tipo uma birra mesmo. Olha só, aí que a pessoa faz mesmo. Por quê? Por uma fidelidade inconsciente ao próprio pai, à própria mãe, ao próprio sistema. Então, quando o cônjuge julga um comportamento do outro, esse comportamento veio do sistema e aí a pessoa não consegue se deixar de fazer. Por um outro lado, se você abre mão do julgamento e fala, ó, tá tudo bem, eu concordo com você do jeito que você é. Você é a pessoa perfeitinha para mim. Escolhi a dedo a pessoa que eu precisava para melhorar na vida e tá tudo bem o jeitinho de você ser. Quando você faz isso, de repente essa pessoa tem uma liberdade para fazer diferente, né? É impressionante isso, né? Tem até um caso clássico que aconteceu aqui em casa, né? Eu com a Ju, eu ficava enchendo as paciências da Ju para ela fazer listinha de tarefa. Faz a lista de tarefa. Você precisa ter uma lista de tarefa. Porque, não, tá tudo aqui na cabeça, então faz sua lista de tarefa, se organiza nisso. Aí eu falei, gente, quer saber? Não vou mais falar disso. Deixa para lá, não vou mais falar. Quando foram uns 3 dias depois de mais de mês pedindo para ela fazer uma listinha, quando foi uns 3 ou 4 dias depois, quando eu desisti de pedir, de achar que o jeito que ela estava fazendo estava errado, eu desisti mesmo, de coração. Falei, não, deixa, do jeitinho que ela quiser, ela faz, tá massa. Foi uns 3 ou 4 dias depois, ela veio com a listinha, com as tarefas, né? A lista do que ela precisava fazer e tudo. Eu falei, nossa, mas esse negócio de Bert Helling é bom mesmo. Ou esse homem é fera mesmo. Né? Ou seja, quando você julga o outro, você impede que ele mude. É um paradoxo. E aí, né, é que a Renilda conseguiu esse resultado. Cada um abriu mão de julgar o outro, olhando para as próprias necessidades de mudança, aonde eu estou errando, não onde o outro está errando. Porque quando a gente coloca a culpa no outro, o que acontece? Eu não preciso mudar nada, porque a culpa é do outro. Aí a gente não cresce. A gente fica sempre achando que a culpa é do outro e a gente não cresce. Então, quando a gente permite o outro ser como é e vê como eu posso ser diferente para melhorar, aí a coisa, né, muda de figura totalmente. Pode continuar. E esse julgamento, a gente assim, leva assim uma palavra pesada, mas a gente faz esse julgamento achando que está ajudando o outro. A gente não vê na hora que está julgando. Ah, eu estou dando um conselho. Olha, eu já falei tanto para ele e ele não escuta, né? Então a gente faz o julgamento ainda pensando que está fazendo uma coisa boa para o outro, né? E aí Sim. não aceita que o outro não entendeu, que o outro não vai obedecer o que a gente está falando, e aí vai aumentando, né? Vai tendo um distanciamento um do outro. Porque não dá, o tempo todo um está tentando ensinar o outro o que é para fazer, né? Então, Sim, quando a gente tenta ensinar o outro a fazer, ou mandar no outro a modificar, a gente, na verdade, está tomando o lugar dos pais deles. E aí eles não aceitam também, né? Porque eles têm pais, né? Então, não aceita esse mandar. Uhum. Pois é. Então, essa questão da visão do pai, do relacionamento dos pais, eu vi muita diferença, né? E, assim, não é assim
percebi agora e já no outro dia já não tenho mais sentimento nenhum, que é aquilo que a gente, né, que você diz sempre. Você passou a informação, mostrou o caminho. Só que agora é minha responsabilidade ficar ali, né, no exercício diário, Uhum. retomando as aulas, né? Então, tem dificuldade nessa área, volta lá nas aulas, assiste de novo e começa do zero, vamos lá de novo, né? Então é um exercício diário mesmo. E quando você passa a sua experiência de que, né, o quanto você ainda faz, não é uma coisa que você fez há 10 anos atrás e agora já está tudo resolvido. Você, Uhum. né, faz a explicação diariamente. Então, isso também a gente se coloca assim, não, eu estou no caminho, né? É diariamente, né? A ressignificação. E a relação de troca, outra assim, foi fala que doeu muito, que você deu, mas você já tinha visto essa fala na live, mas quando falou para mim, eu falei, não, doutor, não tem nada a ver isso aqui, não, para mim não, da outra pessoa, que foi a relação da troca, né? Eu falei, doutor, mas meu marido, ele não entende, ele é muito diferente, eu quero uma cor, ele quer outra, não dá certo, não bate as informações, né? Eu quero ir para o norte, ele quer ir para o sul. Que aí você fez aquela explicação do passeio, que os dois estão indo e cada um está com lanche, né, na sacola. E Uhum. quando vai dividir o lanche, se tiver com as duas sacolas tiverem maçã, então não tem para que trocar a maçã. Tá todo mundo com maçã, né? Então você fala, e agora? Como que eu vou ver, olhar pro para o que o marido está fazendo, o que a outra pessoa, não só a questão do marido, né? A questão do trabalho, qualquer relacionamento do filho ou do trabalho, onde a gente tem relacionamento, e ver que o que o outro está oferecendo realmente é diferente do que eu ofereço. Não é na minha visão. E aceitar aquilo e valorizar, né? E validar o que o outro está fazendo. Então, ao começar a elogiar o que foi feito, né? E ver que o que o outro está fazendo é importante também. E não precisa ser só do jeito que eu estou pensando, né? Sim. Então, que é o relacionamento de troca, que é a terceira lei, né? Seguindo aqui na ordem que eu anotei, que é a terceira lei da Do que é a equilíbrio, né? palavra. Em Lei Renilda, do equilíbrio, né? Renilda, essa, Então, assim, essa uma horinha de live passa voando, né? A gente vai nossa, conversando, passa voando. eu achei que eu nem ia conseguir falar, ia ficar nervosa e agora não paro, né? Graças a Deus, que bom. Você está falando muito bem, está expressando muito bem tudo o que aconteceu. Isso é sinal que o seu coração pulsa, né? Assim, de alegria com as suas melhoras. E tem alguma outra área que você conseguiu sentir o benefício? Talvez assim, na sensação de segurança, na sensação de satisfação, ou talvez na questão profissional, saúde física, alguma questão de algum sintoma, ou na questão profissional ou financeira. Tem algo que você conseguiu ver resultados também? Outra Então, área? a profissional e financeira. Por quê? Na minha visão, a raiz de todos os problemas era a questão financeira, né, profissional do meu marido. E aí ele conseguiu também, né, olhar para isso, de onde vinha essa questão do trauma, e conseguiu entender, né? E ele entendendo, e eu junto ali, né? Observando, nós viramos objeto de estudo, né? Nós mesmos. Então, a gente conseguiu ter um outro olhar para a questão financeira, porque estava tão difícil, porque a gente não tinha mais a esperança, sabe? Assim, quando você está no fundo do poço e fala assim, e agora, como que eu saio daqui? Parecia que não, né? Aquela coisa embolada, como que eu saio? Então, agora a gente conseguiu ter um outro olhar, né? E eu vejo a alegria dele diariamente de ter esse outro olhar para a profissão e para a questão financeira, né? Porque mesmo assim tendo uma base religiosa, a gente às vezes, né, foca em algumas coisas e esquece um pouco do quanto que a questão financeira também é importante em relação a Deus, né? Sei que cada um tem a sua crença, mas assim, é a questão que eu ouço muito a sua explicação e a do Kaiser também, da doutora Ângela, que é a questão do financeiro, né? A gente estava assim meio desesperançado, sabe? Assim, ai, tá bom do jeito que tá, vamos
resolver essa situação aqui, vamos viver assim, tá bom, né? Então agora nós temos assim um novo olhar, uma esperança e os frutos da parte profissional dele já está melhor. Por quê? Ele tem uma outra visão, a postura com que ele sai para trabalhar é outra. Então, como você explica também, se a gente sai com uma postura diferente, vai ter um retorno diferente, melhor. Então está mais leve essa parte. Está assim, Que legal, mais tranquilo, né? legal, legal. Parabéns para você e para ele. O casal, quando cresce junto, é lindo demais, é fundamental. Por quê? Quando a gente escolhe uma pessoa e a gente sofre ao lado dessa pessoa, é sinal que a gente tem uma necessidade de sofrimento complementar à necessidade de sofrimento do outro. Então, ambos se juntam, esse tem a necessidade de sofrer, esse também tem a necessidade de sofrer. E eles se complementam e ele fica ali, o universo, Deus, alguma coisa assim, só atrai os dois para eles sofrerem as dinâmicas que vão se repetir da família, entendeu? E se um dos dois, um cônjuge só, começa a se tratar, começa a ressignificar, começa a se livrar a desbloquear, e de repente fica sem tanta necessidade de sofrimento. E o outro cônjuge continua com necessidade de sofrimento. O que acontece? Afasta. Por quê? Porque esse aqui já não precisa mais sofrer tanto, e esse aqui ainda precisa sofrer. Muitas vezes dá até separação. Então, é muito importante, é muito legal que o casal faça esse processo de autodescobrimento e de desbloqueio junto. Porque ambos tiram de si aquela necessidade de sofrer e aí eles continuam juntos, caminhando na mesma direção. Agora, com menos sofrimento ou com mais capacidade de realização, com mais satisfação na vida. Né? Então, e a relação com o pai dele, tanto é que eu falava no começo, você ainda tem coisa, assim, essa situação de sofrimento tem relação ao seu pai, quando ele ainda não tinha visto, né? Não conhecia ainda, não tinha assistido nenhuma aula. E ele falava, não, porque na verdade, assim, o relacionamento, a visão que ele tem do pai é uma visão linda, sabe? Assim, do pai herói, do pai amigo, do pai presente. Só que, como eu falei no começo, era um detalhe, né, que ele repetia o sofrimento do pai. E esse detalhe que ele não percebia fez toda a diferença no nosso relacionamento, porque era onde ele estava sofrendo por causa do trauma, e isso, né, eu achava que tinha tudo a ver com era o único problema meu, né? Depois que eu comecei então a ver cuidar da minha criança, né? Quando a gente vai lá naquela meditação da criança, sofre muito, né? Eu tinha uma meditação que eu fugi ainda uns 2 dias, eu falei, não quero não, dói muito, não quero viver aquilo. Aí eu fui para outra, mas aí depois você, né, a consciência vem e fala, não, é lá que está o problema, vai resolver. Porque a criança, assim, resolver a criança, né? A maioria, né, das minhas situações estavam lá na criança, assim como a dele, né? Olha que interessante, Renilda. Às vezes a gente pergunta assim, né? A gente está em um atendimento, né? Ou na mentoria mesmo. A gente pergunta, e aí, como que é a relação com o seu pai? Aí a pessoa fala assim, nossa, minha relação com meu pai é boa demais. Amo meu pai de paixão. Papai foi uma pessoa batalhadora. Nossa, mas sofreu demais, coitado. Ou seja, coitado, né? Ou seja, esse amor é um gostar, é um querer bem, porém, a honra não permite a dó. A dó é um tipo de sentimento que te entrelaça ao sofrimento também. Não só a raiva do que aconteceu, né? Então a pessoa admira o pai demais, mas vê o que o pai sofreu com um sentimento de que o pai foi um desfavorecido, uma vítima, né? que o que ele enfrentou não podia ter acontecido, isso é uma desordem de exclusão também. Então é muito comum as pessoas acharem que estão super alinhados, super honrando o pai ou a mãe, mas lá dentro tem dó. E aí, quando a pessoa percebe que tem dó e que muda, nossa, aí muda tudo. Por quê? Porque a dó é um sentimento assim, coitadinho, parece que é menor. É um pequenininho, é uma pessoa que é incapaz.
Quando a pessoa tira esse sentimento de coitadinho e fala assim, ó, papai, o senhor sofreu sim. E para sofrer o que o senhor sofreu, precisou ter muita força. Eu reconheço a sua força. Eu reconheço a sua grandeza. E mais, eu reconheço que o senhor é maior do que eu. Né? Porque o coitadinho fala como? Coitadinho, ele não é capaz. Deixa eu ir lá fazer por ele. Ou seja, a pessoa se considera superior à pessoa que ela tem dó. E quando isso acontece com o pai, com a mãe, com o avô, com mais velhos do sistema, ou seja, é a tal da desordem da hierarquia, que acaba sabotando bastante mesmo todo esse processo. Tem uma frase que eu preciso repetir sempre, porque é o coitada, né? Que você falou, filho de coitada é coitadinha, né? Então, o sentimento de dó ele é muito fácil para ver na gente, principalmente em relação aos pais, né? Eles estão vivendo a situação, o primeiro sentimento que vem é coitado, né? Que dó. Então, assim, aí eu lembro, filho de coitada é coitadinha, você vai ser coitadinha também, né? Então, vamos diferente para essa visão, para essa situação. Quando eu olho a diferente, você vê que a mãe não está ali como coitada, ela está ali como forte. Era eu que estava vendo como coitada. Né? E a repetição, assim, é muito clara. Repetição no filho também já estava refletindo, tanto que o último vídeo que você enviou lá no grupo, né, dos alunos, era exatamente sobre o filho e encaixou perfeitamente. O filho já estava repetindo o meu sentimento, né? E o sentimento do pai capturou os dois e a gente já percebeu nele isso, né? Então agora até assim a minha fala com ele tem sido diferente. Olha, vem aqui, filho, sabe aquela fala que eu tive? Então, agora eu aprendi diferente, agora eu consigo olhar desse jeito para eu ajudá-lo também a mudar, né, a visão que eu Sim, coloquei nele, né? sim. Às vezes as pessoas falam assim, ah, doutor Dinho, esse sofrimento aí é por causa da minha mãe, ou é por causa do meu pai. Ah, é por causa que o meu avô perdeu tudo no jogo. Às vezes as pessoas falam assim. E aí que está um erro, porque o sofrimento ele se repete não é porque o sofrimento aconteceu no passado, é porque o descendente julga o sofrimento que aconteceu no passado. Esse descendente ele só se obriga a sofrer algo quando ele julga o que aconteceu no passado. Então não é porque aconteceu no passado, é porque você julga com dó, pena ou vergonha aquilo que aconteceu no passado para se liberar. Renilda, dá para passar horas e horas e horas aqui falando Olha, de tanta coisa legal, mas nós estamos nos últimos mas uma minutinhos da coisa live, essa uma também, hora passa voando. sim, Tem mais uma alguma questão coisa? fundamental que eu percebo, assim, que, né, acompanhando as explicações da doutora Ângela, que é a questão religiosa. É muito óbvio a questão, assim, a gente agora consegue fazer o estudo, né, que nós fazemos parte de uma igreja, a gente consegue fazer o estudo com esse olhar da psicologia e da ciência nos atos dos personagens bíblicos, né? Nos versos, né, tem tudo a ver com esse olhar de ressignificar, do perdão verdadeiro, né, do aceitar a situação, né, não julgar. O não julgar é profundo, né? Então, são essas palavras, o não julgar, ele é bem, né, assim, bem Maravilha. repetido na Bíblia, e isso é a gente fica mais no superficial, né? Agora eu consegui entender esse julgamento mais real e mais diário. Tem algumas perguntinhas aqui. Como faz a autoconcentração? Com criança normal? Pelo que É a hora contextualizou, passada o rapidinho psicólogo mesmo. pode resolver a questão. Como fazer com enjoos? Eu vou colocar uma perguntinha aqui. Olha o que acontece aqui, ó. Pode-se dormir escutando autoconstrações? O que acontece é o seguinte, que quando
você quer sabotar o processo, você dorme. Ou você não vê a imagem. Né? Fala, ó, olhe na face do seu pai. Ou olhe nas situações de conflito que o seu pai viveu com a sua mãe. Ou olhe para aquelas situações de sofrimento que o seu pai teve em relação a finanças. Aí não vem a imagem, a pessoa sabe da história, mas não vem a imagem. É uma sabotagem que a sua consciência está fazendo para não ter dor. Porém, não deixar doer na hora da autoconstelação acaba não conseguindo desbloquear. Esse é o problema. Você não tem dor, mas também não desbloqueia. O desbloqueio vai exigir que dói um pouquinho na hora. Né? Obrigado, Marina, tá aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer muito grande da gente estar junto, Renilda, e a gente continua junto, com certeza. A gente está fazendo uma sequência de lives, eu sempre sei que você está acompanhando a gente aí, e a gente continua aprendendo juntos. Eu agradeço demais todos os meus alunos, porque essa é uma técnica, um método que eu criei recentemente. Então, está melhorando a cada dia com as questões que vocês trazem, com as sacadas que vocês trazem. Inclusive, na turma anterior, teve alguém que falou um termo que eu até tinha esquecido, agora eu lembrei, que eu achei bem legal. Doutor Jim, agora parece que eu estou o tempo todo me constelando em segundo plano. Não tem? O computador, às vezes, está numa atividade em segundo plano. É isso, e é isso. E é isso. Né? Quando a gente aprende a constelação, que é um modo de enxergar a vida, é uma filosofia de vida, o tempo todo você olha uma situação, você já começa a perceber se você está em desordem. Você olha outra situação, você começa a sacar aonde que estão os problemas e lá na sua cabeça você não deixa nem aquilo evoluir para uma desordem maior. E isso é bom demais. Renilda, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma excelente noite para você. Uma boa noite para todo mundo que está seguindo a gente aí. E um beijão no coração. Amanhã tem live também, com a participação de um aluno também, às 19h37, ou seja, à noite. Tá bom, pessoal? E a gente vai conversando nesse caminho aí, vou responder umas perguntinhas no Stories ainda, tá bom? Tá bom, então, muito obrigada, eu que agradeço. Eu sei que as minhas amigas que estão aqui também, o meu esposo, também queria essa oportunidade de falar com você e agradecer por todo esse conhecimento. Tá bom? Muito. Que maravilha. Muito obrigado. Fico feliz. A gente está junto. Tchau, pessoal. Um excelente sábado, restinho de sábado para vocês. Até mais. Boa noite.